Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. No dia 9, quarta-feira, realizamos o nosso estudo ali sobre a linhagem humanista do budismo, né? Conteúdo ali da apostila azul, os fundamentos do budismo Nichiren para a nova era do Koserufo Mundial, volume 1, que é azul, e tivemos a mentoria da Dona Rita. Né? Próximo estudo do mês de março, se eu não estou enganado, será no dia 16. Teremos a mentoria do Mário. Né? Espero que todos possam participar. No nosso último estudo, eu tentei passar no YouTube, mas eu tive um problema de internet. Por conta disso, eu fiquei apenas com a gravação online ali do estudo, que foi muito bem passado pela Dona Rita, por sinal. E assim, eu vou disponibilizá-lo agora, né? Mas antes do estudo, eu expliquei um pouquinho ali a respeito do material para o exame do budismo, tanto para o primeiro grau quanto para o segundo grau. Observem aqui na figura, né, na imagem da figura, o seguinte: as graduações elas contemplam a apostila do volume 1, que é a apostila azul, e a apostila do volume 2, que é a verde. Além dessas duas apostilas, existe um material que está disponível na extranet, que são essas duas apostilas que estão citadas ali logo abaixo na imagem, né? Ou seja, nós vemos ali as duas apostilas acima e um pouco mais abaixo a apostila que corresponde a cada grau disponível ali na extranet, né? As matérias estão disponibilizadas ali na extranet. Eu vou reforçar, quem tiver dúvida pode me pedir, me chama, né? Essa apostila ela está disponível em PDF, para que assim a gente às vezes não consegue achar matéria dentro da extranet mesmo, então a comunidade ela já separou essas matérias. Um outro ponto é que lá no grupo mesmo da comunidade, no WhatsApp, a gente já disponibilizou alguns conteúdos em áudio, tanto na apostila do primeiro grau quanto da do segundo grau. E esses áudios correspondem justamente a essa apostila das matérias que estão disponíveis na extranet. Né? Essa aqui branquinha que está aparecendo embaixo ali da apresentação de cada grau. Tá ok? É isso, gente. Tem bastante coisa pra gente ler, tem bastante coisa pra gente estudar. Nessa gravação que vai estar sendo disponível, a gente perdeu ali um trecho de gravação, acredito que os primeiros 3, 4 minutos, mas assim, vale a pena conferir na íntegra. A Dona Rita ela deu uma verdadeira aula de budismo, né? Ela explicou o budismo de trás para frente, de frente para trás. Então é uma oportunidade única aí para a gente se preparar da melhor maneira pro estudo, né? Pro estudo não, pro exame, né? Tem a questão dos simulados, pessoal. Vamos nos esforçar aí para tentar realizar os simulados. Sobre os simulados, a maioria das matérias, aliás, as matérias que estão disponíveis nesse primeiro momento são justamente essas da extranet, porque a gente vai estudar nesses nossos encontros a apostila azul e a apostila verde. Geralmente as matérias que tem convergência entre ambos os graus, para que não haja defasagem. Então é interessante a gente procurar ler, né? Quem tiver dificuldade aí com material, avisa a gente. Vamos avisar, não vamos deixar ninguém de fora. É importante a gente saber quem está conseguindo ter acesso ao material e quem não está. Né? E a gente tem que traçar estratégia. Mas essas estratégias a gente só consegue traçar com o retorno de cada um. Tá legal, gente? É isso. Dúvidas, estamos à disposição. Eu, a Suelen, a Fabi, a Marli, a Tânia, né? Podem contar com a gente está a disponibilidade aí é 100% aí pro que daí vier, né? Sem mais delongas, vamos ficar com a Dona Rita aí arrebentando o barato todo, explicando o budismo de pé a ponta, tá bom, gente? Todos tenham um ótimo estudo. Uma da pessoa ultrapassar aquele sofrimento é ela buscar evoluir dentro dela mesma, as respostas estão dentro da própria pessoa. Ela busca a evolução, a sua evolução, né? Está dentro dela. Então, ele que ele
ele expôs aos ensinos, ele expôs esses ensinos dele por aproximadamente uns 50 anos. E o mais louvado, dentre todos os ensinamentos dele, foi o Sutra do Lótus, que ele declarou, né, que o Sutra estava concretizando os desejos de todas as pessoas no mesmo estado de vida que o dele. Que o Sutra de Lótus iria encaminhar as pessoas para essa mesma alegria, essa mesma percepção que ele teve. Através das pessoas estudarem o Sutra de Lótus, é que na época de Sakyamuni, né, era assim, mais a parte da meditação, né? Então as pessoas ele foi ensinado por meio de parábolas, aquela coisa toda. Então para aquela época, né, que é lá nos primeiros dias da lei, né, somente ler o Sutra de Lótus, pensar sobre tudo aquilo, a pessoa já conseguia atingir um estado elevado de vida, né? Não é como nós hoje, né, que nós precisamos fazer nossa prática, tudo isso, estamos aqui, né, nos últimos dias da era de Mapô. Nós estamos falando de coisas que aconteceram há mais de 2000 anos atrás, né? Vocês estão conseguindo entender, gente? Estou sendo muito confusa? Alguma pergunta? Está perfeito, dona Rita. Ontem eu estava dialogando com uma pessoa, né, praticante, não da nossa localidade, e um ponto, assim, trazendo do estudo para o real, né? Que o verdadeiro certificado ali do exame, né, é a aplicação da nossa vida diária. Verdade. Toda essa base milenar, né, a credibilidade, ela nos dá credibilidade para falar com as pessoas, né? Ou seja, é uma base de dois interessante e muito oportuno aí sendo colocado com relação ao histórico, a linha do tempo, né, desse humanismo mesmo, a origem desse humanismo. Ela é bem mais ampla do que a gente pode enxergar. Muito, muito mais, né? E, assim, uma coisa que eu acabei esquecendo de te passar, Rodrigo, para você colocar para as pessoas, e depois eu até posso estar te passando isso, você coloca para as pessoas, né? Inclui para elas terem, que, assim, Sakyamuni é um título honorífico, porque o verdadeiro nome dele era Siddhartha Gautama, né? E, assim, é um título, como diz assim, o sábio dos Sákyas. Sákya era o nome do clã que ele pertencia, né? Naquela época, os povos eram divididos em clãs, né? Então, o clã dele era o clã Sákya. E aí, por isso, esse Muni quer dizer aquele que despertou. O Sakyamuni é um nome, assim, como se fala uma pessoa honrosa, uma pessoa que realmente, né, se sobressai sobre as outras. Por isso que é Sakyamuni, tá? E aí, né, pode passar, Rodrigo, por favor. Só um detalhe, né, Rita? Essa questão que você colocou sobre Sakyamuni, né? Sobre Siddhartha, né? O nome original. E como ele era um príncipe, né? E como você acabou de falar na matéria também, essa questão de que ele, né? O quanto ele se dedicou para essas questões, né? De sofrimento da vida das pessoas, né? Porque era algo muito distante dele, ele não vivia isso, né? E ele essa preocupação acabou tirando, né, tirando todas as, né, se libertando de todas as questões, né, pessoais dele para poder se dedicar à humanidade, né? Então isso é muito forte, né? E essa questão desse clã, né? De como ele foi tão homenageado com esse nome Sakyamuni, né? Por essa questão, né? Isso é fundamental. Parabéns. Isso. E outra coisa que eu achei legal tá no texto, mas isso é um texto da apostila, não está neste, que diz assim, né? Que Sakyamuni declarou que por ignorar a dignidade da vida inerente em si, as pessoas são regidas pelo egoísmo que as conduz a desejos egocêntricos e imediatistas e a procurar sua felicidade, mesmo que isso custe a infelicidade dos demais. Então, ele ensinou que a mais nobre e admirável conduta para que as pessoas possam viver com verdadeira dignidade é o despertar para a lei eterna e universal,
inerente a elas e retornar para seu estado puro e inato da vida, que é livre de ignorância ou escuridão fundamental. O ensinamento do Buda a este respeito equivale ao que pode ser chamado de revitalização do valor do ser humano, né? Então, ele, assim, independente, ele não que é como você está falando, Mário, né? Era uma condição que ele não conhecia, mas ele tinha uma afinidade, assim, ele despertou para uma, digamos, seria compaixão, o termo, ou até, assim, termo até um pouco de compaixão, mas a preocupação, né, a empatia pelo sofrimento do outro foi tão grande, tão incutido nele, né, que ele foi procurar uma forma para que as pessoas não sofressem mais, né, e deixou no Sutra do Lótus, que o advento dele foi o Sutra do Lótus, né, do Sakyamuni, para que as pessoas conseguissem atingir essa iluminação e melhorar a sua qualidade de vida, né. A gente pode passar para o próximo. Rodrigo. É extraordinário isso, né? É um ensinamento único. Verdade. Ah, tá. Isso. Aí, 2.000 anos depois, né, praticamente, do Sakyamuni, né, a gente até estudou, né, semana passada teve sobre a vida de Nichiren Daishonin, não foi isso? Então, eu não vou discorrer muito sobre esse assunto, porque já foi o estudo sobre a vida de Nichiren Daishonin, não foi isso? Né? Então, o que nós vamos direto aqui? Né? Que aí, 2.000 anos depois do Buda Sakyamuni, Nichiren Daishonin considerou o sofrimento das pessoas como seu próprio sofrimento, em uma época de grande distúrbio social. E isso no Japão, ó, Sakyamuni na Índia, Nichiren Daishonin no Japão, né? Então, ele buscou um caminho que ele solucionasse esse sofrimento. E ele jurou herdar e transmitir o budismo para a concretização da genuína felicidade e dignidade de todas as pessoas. Por esse motivo, ele estudou os comentários dos seus predecessores budistas lá do Japão na época. E ele foi encontrar respostas que estava procurando para a felicidade, o sofrimento das pessoas da época que ele vivia, ele encontrou no Sutra do Lótus, o qual ensina a forma de manifestar o ilimitado potencial de todas as pessoas. Então, baseando os princípios do Sutra do Lótus, ele decidiu estabelecer a genuína felicidade e a dignidade da vida das pessoas e proporcionar paz e segurança à sociedade. Por conta disso, ele sofreu várias perseguições, a gente pôde estudar, né, das autoridades da época, que puseram sua própria vida em risco. Mesmo assim, continuou indo em exato acordo com a mensagem do Lótus, encorajando e revitalizando as pessoas, mesmo correndo o risco de vida. E o Daishonin foi quem estabeleceu a prática da recitação do Nam-myoho Renge-kyo e inscreveu o Gohonzon como objeto da fé e de devoção. Então, assim, o Buda Sakyamuni, na época, tanto é que o Nam-myoho Renge-kyo está contido lá no Sutra do Lótus. Só que o Sakyamuni não revelou na época dele. Né? Que pessoas apenas meditando, elas conseguiam transformar a vida delas. Só que com o passar do tempo, isso não é mais eficaz. Foi aí que Nichiren Daishonin encontrou, né, reconheceu dentro do Sutra do Lótus a lei do Nam-myoho Renge-kyo. E ele então revelou essa lei para toda a sociedade naquela época. Então ele inscreveu o Gohonzon como objeto de fé e de devoção, para que as pessoas, através do caminho, pudessem ali, né, retrando aquele Nam-myoho como o espelho que a gente aprende no começo da nossa prática, né, mudar a própria vida. Então, através disso, ele revelou e estabeleceu o ensinamento que é a essência do Sutra do Lótus, abrindo assim o caminho concreto para que todas as pessoas atingissem o estado de Buda. Até aí, entenderam? Alguma pergunta? Eu acho que é só interessante colocar essa questão que você colocou logo no início da explanação, né? Essa questão da linha do tempo. Eu acho que isso é fundamental
para a gente conseguir se situar, né? Onde estamos, né? Olha, estamos nos últimos dias da lei. Isso. Fantástico, fantástico. É. Depois, né, já, né? Que ficou lá, ele ficou enraizado, ficou lá, né, perdido, tipo assim, lá na Índia, né? E através dos escritos, tudo aquilo que Nichiren Daishonin estudou, né? Então ele conseguiu, dentro do Sutra dos Lótus, ele encontrou a lei já em 1200, né? O Nichiren Daishonin deixou essa filosofia maravilhosa, né? Estabeleceu o budismo para nós. E aí, continuando a dizer assim, ó, que ele, né, que ele fez o princípio de estabelecer, né, acho que nada de baixo, deve estar isso, que Daishonin fez do princípio de estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da terra, o alicerce de suas ações por toda a vida. Estabelecer os ensinos corretos para a pacificação da terra significa fazer do estabelecimento de filosofia de respeito à dignidade da vida o princípio fundamental a sustentar a comunidade social, para assim construir uma sociedade onde as pessoas possam viver em paz e tranquilidade. Isso nada mais é que a ação humanista que se segue aos esforços empreendidos desde Sakyamuni, visando controlar o egoísmo destrutivo que corrói a vida e a sociedade humana. E é uma ação embasada no espírito fundamental do budismo, que almeja a realização da felicidade de si, junto com de outras pessoas, adornada pela confiança, pela criação de valor e pela harmonia. O eixo desse processo é o diálogo, repleto de razão e de humanismo. Como uma complementa a outra, é uma continuidade, né? Alguém tem mais algum comentário para fazer? Érica? Mário? Traduzindo para os dias atuais, né? Hoje fora do Japão, né? A BSGI é a organização mais próxima do coração do Sensei. Então, Sakyamuni, Nichiren, isso é uma luta, né? Toda, os discípulos, todos os outros discípulos, né? Makiguchi, Sensei, tudo isso é uma luta de mestre e discípulo, né? Então, é repassado esse ensinamento, traduzido, né? Explanado, né, com todo carinho, né, com todo respeito, para poder, né, colocar, incutir isso no coração das pessoas nos dias atuais. Isso. Muito obrigado, Henrique. Imagina, Mari, você já me adiantou, o próximo tem lá, né, Rodrigo? Pode passar. Desculpa. Está dizendo, né? Come bola, né? Isso, não tem problema. Estamos todos aprendendo, né? Está dizendo que na nossa época, atualmente, nos tempos modernos, foram os 3 presidentes da história da Gakkai, Makiguchi, Josei Toda e Daisaku Ikeda, que reviveram essa filosofia e as ações de Nichiren nos tempos modernos, né? Então, quer dizer, a gente acaba estudando um pouco aí de história, né? Soka Gakkai, né? A luta dos presidentes, né? Dos nossos mestres eternos, para quê? Para fazer ver, né? Esse humanismo de lá de Shakyamuni, que passando por Nichiren e chega até nós. Né? Então, aqui como está dizendo aqui assim, ó, a prática do budismo, Nichiren, visa capacitar as pessoas a concretizar a felicidade tanto delas quanto das demais. Valoriza também a importância das pessoas contribuírem para as suas respectivas unidades como bons cidadãos e visa tornar cada pessoa indispensável nos seus respectivos lares, nos locais de trabalho e na sociedade, conquistando a confiança de todos por meio de suas ações. Aí, continuando, né, no próximo trechinho aí, Rodrigo, pode passar, está dizendo assim, que a Soka Gakkai redescobriu a linhagem humanística da filosofia e a ação iniciada por Sakyamuni até chegar a Nichiren Daishonin, reconhecendo e prezando-a como a quintessência do budismo. Além disso, ele herdou essa tradição na sociedade atual, promovendo atividades e iniciativas que visam transmiti-los para as futuras gerações. Com o diálogo que busca aprofundar a compreensão e gerar inspiração, nós, da SGI,
lutamos continuamente para cultivar e empoderar indivíduos capazes de aplicar o humanismo budista em suas respectivas funções e campos de atuação. Esse movimento, que visa concretizar a felicidade da humanidade e a paz mundial, é chamado de Kosei Rufu. O budismo, que começou na Índia, viajou para o leste, chegou ao Japão, hoje é transmitido de volta ao oeste, propagando-se não apenas para países asiáticos e a Índia, mas para todo o mundo. Isto é referido como retorno do budismo para o oeste. Nos dias atuais, nosso movimento humanista do budismo expandiu-se para 192 países e territórios. É bom frisar, pessoal que vai fazer segundo grau, primeiro grau não digo tanto, mas segundo grau, pode ser que caia alguma referência sobre isso, né? Sobre o retorno do budismo para o oeste. Por que isso? Né? Porque ele começou lá na Índia, no oeste, veio para o leste, chegou no Japão e hoje é transmitido de volta ao oeste, propagando-se para todos os países, não só para países asiáticos, como para a Índia. Então, se alguém tem alguma ação nisso daí, né, as pessoas entendem, né? Ele começou na Índia. Então, por isso que agora fala que está retornando, né? Mais algum comentário? Pessoal, vamos lá, estamos estudando ponto. Você falou aqui agora, rápido. Eu parei para pensar, sabe? E sabe quando você dá aquele estalo, essa questão da volta mesmo, né? Uhum. Eu fiquei, sabe, meio que paralisado, nunca tinha parado para pensar por esse ângulo, né? Uhum. Você vê, é muito, muito místico, né? Não? Não, é místico porque vai de encontro com aquilo que é fundamental. Tem algumas coisas que são fundamento, né? Que a gente vai ouvir dos veteranos. Eu pratico desde 2004 e até lá eu sempre escuto isso, né? A questão da gente voltar ao ponto primordial, né? Uhum. Eu E acho sobre isso que você está falando, é bem legal, porque no próprio texto original da apostila, tem um trechinho que diz assim, olha só, no Sutra do Lótus, o Buda declarou que ao expor este sutra, ele estaria concretizando o desejo que acalentava desde o remoto passado de conduzir todas as pessoas ao mesmo estado de vida que o seu. Além disso, ele repetidamente citou a incontáveis discípulos que herdassem seu eterno desejo e juramento e realizassem ações benevolentes visando o seu cumprimento. Olha que legal isso daí, bacana. Isso foi o Buda Sakyamuni, quando expôs o Sutra de Lótus, era o desejo dele. E olha o tempo que passou e voltando lá, né? Conforme né, nós, os discípulos, né, que nós nos encaixamos e estamos realizando um desejo do Buda Sakyamuni também. Olha que legal. né? E eu volto a bater naquela tecla que a gente falou na primeira parte, né? Além de ser legal, isso nos dá crédito, né? Nos dá credibilidade, né? Quando Isso, a verdade. gente embasa ali algum direcionamento, né? Porque o que eu vejo, algumas pessoas são um tanto resistentes. Por exemplo, eu vou um pouquinho mais à frente, eu vou chegar mais para cá. Aí depois vocês me colocam no meu lugar. Imagina. Mas assim, trazendo a questão do Ikeda Sensei mesmo, sabe? Ainda existem algumas pessoas resistentes a entender a importância do mestre, né? Dentro do contexto do verdadeiro budismo, né? Do verdadeiro budismo Nichiren. E quando a gente se aprofunda, é irrefutável essa questão da herança da Soka Gakkai como aquela organização que perpetua o budismo conforme o desejo do Buda, né? E isso fica muito evidente, muito claro. Eu acho que assim, só não entende quem não quer. Mas, na realidade, o que eu penso... Pode falar, Érica. Não, é bem rápido.
Boa noite, né? Boa Eu estava noite. ouvindo, né, desde o início Boa e estava noite. também que nem o Rodrigo, assim, refletindo, né? A gente sempre está estudando, mas sempre a gente está num momento diferente da vida da gente, por mais que a gente já tenha estudado, a situação e a condição faz com que a gente reflita de uma outra forma. Então a gente sempre tem um pensamento novo. Logo no começo vocês estavam falando a respeito da tranquilidade, de uma era de paz, de um mundo de paz e tudo mais. Certa vez eu vi uma orientação que quando as orientações são passadas desta forma, é para que toda essa paz, essa tranquilidade parta da gente, né? Que é praticante. Para que a gente possa manifestar, assim como os três mestres. Não é que uma terra será tranquila, né? Não é que a gente vai viver tempos de tranquilidade. Nem é isso. É uma questão de o que eu proporciono enquanto praticante para as pessoas que estão próximas a mim. Eu faço com que Uhum, essas pessoas sintam-se tranquilas, protegidas, queridas, né? Sabendo que é o meu Daimoku que faz tudo isso. E nessa parte uhum, que agora foi lida, falando, né, que ele partiu da Índia, deu toda a volta ao mundo e está passando novamente, né? É para que o mundo todo seja coberto, né, seja protegido com um Namyo Horengekyo, né? Tudo parte uhum, do início, né? Como o Rodrigo disse. É igual a gente, né? Voltar sempre ao ponto primordial. Então, para que a gente, né, eu vejo dessa forma, para que a gente possa compreender que não é porque eu pratico, né, que aqui está protegido, né? Por isso que a gente frequenta tantos lugares, conhece tantas pessoas, é para que a gente também possa, poxa, agora eu estou morando aqui na cidade de Tiradentes, agora eu estou lutando no bloco aqui, nos testes, mas eu moro no metalúrgico, mas é para que toda a região fique protegida comigo, através do meu daimoku e da minha postura. Eu acho que por isso que parte de um lugar, né, o budismo, daquele lugar partiu, tá dando toda a volta ao mundo para que o mundo inteiro conheça, para que todo mundo sinta-se protegido. E mesmo quando criar essa resistência que o Rodrigo comentou, porque tem muita gente que é muito resistente, né? Quando fala de praticar uhum. outras religiões, principalmente quando a gente tenta explicar a grandiosidade de tudo isso. Minha mãe usava uma palavra muito bacana que ela falava assim: quando a gente conta o quão maravilhoso é o budismo, as pessoas acham que é utopia, que ninguém consegue acreditar que a gente possa viver, mesmo com Beleza. tantas dificuldades, em meio à felicidade. Então, Verdade. acho que é essa a nossa missão, né? De fazer com que as pessoas sintam-se protegidas, queridas e que a gente tenha oportunidade de voltar ao nosso ponto primordial diariamente, né? Se conectar ao Gohonzo e se permitir se conhecer, né? Todos os dias. Ô, Érica, Só você um falando adendo. sobre isso. Oi, fala, Mari. E para tudo isso acontecer, né, tem uma palavra que o presidente Toda usava muito, né, que é coragem. E Uhum, teve uma pessoa que teve coragem de, né, tirar essa maletinha chamada budismo de uma gaveta, né, e uhum. transmitir tudo isso para o mundo, né. Então, Ikeda Sensei, ele tem que, né, a gente precisa realmente, né, enaltecer essa coragem, né, de poder viver os sonhos do Verdade. seu mestre, né. Então, hoje, né, o budismo ele é reconhecido em 194, 192 países e territórios, né. Então, para que isso acontecesse, precisava de coragem. Verdade. E só completando assim o que a Érica estava falando, o que você está falando, o legal também está na apostila, que diz assim, ó, a Érica falou sobre a felicidade, né, da gente, dessa volta que deu todo mundo. Mas olha só, em seu tratado de estabelecer o ensinamento correto para a pacificação da Terra, Daishonin afirmou que a paz e a prosperidade social eram indispensáveis para se construir a felicidade individual. Se a nação for arruinada e os lares destruídos, para onde as pessoas fugirão em busca de segurança? Se o Senhor se importa realmente com a segurança pessoal, deve primeiro orar pela paz e segurança nos quatro quadrantes da terra, não é verdade? Olha só que bacana, né? Então, realmente, e nós viemos fazendo isso, né? Todo esse tempo, agora muito mais ênfase por conta da pandemia, né? Nós todos estamos orando pelos quatro quadrantes da terra, né? E olha, um ensinamento que veio lá, né? Você fala assim, poxa vida, e unindo todo mundo e permeando o mundo todo com o nosso ensinamento, né? E É só maravilhoso. uma questão aí também, e isso
tem que ser motivo de orgulho para nós, né? Nós temos que nos Com orgulhar, certeza. né? Isso Uhum, é de nos, de nos deixar realmente orgulhosos. E outra coisa, né? uhum, É algo tão lógico, né? Que embora tão lógico, é muito simples, né? Se eu uhum. quero Mas, segurança, eu tenho que então, orar pelo global mesmo, né? uhum, e assim, talvez a nossa dificuldade em as pessoas aceitarem é justamente isso. É difícil para as pessoas entenderem que a felicidade delas não está fora dela, não é ninguém que vai trazer. É mais fácil eu pedir do que eu buscar em mim, né? É mais fácil eu implorar, eu suplicar, do que eu buscar isso dentro de mim. A razão de toda a minha existência, do meu sofrimento, está em mim e eu consigo mudar essa situação. É difícil você se assumir assim, né? Então, é muito mais fácil. Por isso, talvez, as pessoas sejam tão assim, irredutíveis, né? Porque é um novo, você fala para a pessoa, olha, você tem a sua vida na sua mão e você consegue buscar isso, né? Você consegue transformar isso. E você consegue orar, você consegue se unir e consegue mudar o ambiente que você está. As pessoas não querem acreditar, elas não conseguem acreditar nisso. É como a Erika falou, às vezes as pessoas acham que isso é utopia, né? Infelizmente. Bom, dando continuidade ao nosso estudo, vamos lá passar mais um trechinho, Rodrigo, por favor, que nós vamos falar agora, né, sobre os três tesouros, né? Continuando nessa mesma linhagem, tá bom? Então diz assim, ó, que a Soka Gakkai é a organização que herdou nos tempos modernos o verdadeiro espírito e linhagem do budismo iniciado por Sakyamuni. A premissa básica de todos os praticantes budistas é respeitar e estimar o Buda, a lei ou os ensinamentos do Buda e os praticantes da lei. Os três tesouros são reverenciados, respectivamente, como o tesouro do Buda, o tesouro da lei e o tesouro da ordem. O tesouro do Buda dispõe um ensinamento, enquanto o tesouro da lei é o ensinamento que o Buda expõe. Peraí, acho que aqui eu devo ter comido bola aí na hora de passar, Rodrigo. O tesouro do Buda é o Buda quem expõe o ensinamento, enquanto o tesouro da lei é o ensinamento que o Buda expõe. E o tesouro da ordem refere-se ao grupo de pessoas que creem e praticam o ensinamento. Conseguiram entender dessa forma? Explique mais, fale um pouquinho Ó, mais. é assim, ó. Nós entender, existem assim, três tesouros. Então, é a premissa básica de nós praticantes: respeitar e estimar o Buda, a lei ou os ensinamentos do Buda e os praticantes da lei. Então, vamos lá. O tesouro do Buda é o Buda, certo? Nichiren Daishonin, né? O tesouro da lei assim, ó, o tesouro do Buda é o Buda que expõe o ensinamento, enquanto o tesouro da lei é o ensinamento que o Buda expõe. Então, o Buda, porque nós reverenciamos o Buda porque ele expôs a lei. E a lei, porque foi o ensinamento que ele nos deixou. E o tesouro da ordem somos nós, que é o grupo de pessoas que praticam este ensinamento. Entenderam agora? Pensando na prova, isso daí pode dar um monte de pegadinha, hein? Eu acho Com interessante. Para quem certeza. for prestar, Bom, ter bastante vamos ter que atenção. esmiuçar isso aí. É legal, é legal. Não é não? Vamos lá, tem mais grau médio aí para ajudar? Vamos lá, vamos lá. Né? Então, olha só. Na própria apostila, na página 11, né, está lá dizendo assim, ó, no budismo da semeadura de Nichiren Daishonin, semeadura por quê? Porque é o budismo do plantio da semente da iluminação, que é o Nam-myoho Renge-kyo, certo? Então, o tesouro do Buda, da perspectiva do tempo sem início de Nichiren Daishonin, é o Buda. É Nichiren Daishonin. O tesouro da lei é o Gohonzon, objeto de devoção do Nam-myoho Renge-kyo. Daishonin revelou como a lei para todas as pessoas atingirem o estado de Buda.
Então, o tesouro do Buda, Nichiren Daishonin. O tesouro da lei, o Gohonzon, ou Nam-myoho Renge Kyo, porque foi Nichiren Daishonin que expôs, certo? E o tesouro da ordem budista, né, da perspectiva do tempo sem início, agora eu vou confundir mais a cabeça de vocês, né? É Niko Shonin, porque foi ele que expôs o ensino de acordo com o desejo do Buda Nichiren. Eles vieram seguindo a linhagem. Nós seguimos o budismo de Nichiren Daishonin. Então, os três tesouros, tesouro da lei, né? Tesouro do Buda, Nichiren Daishonin. Tesouro da lei é o Nam-myoho Renge Kyo, o Gohonzon, que foi o advento de Nichiren Daishonin. O tesouro da ordem, daquele que expôs essa lei, deu continuidade, assim, da forma mais seguindo fielmente os ensinamentos do Buda original, Nichiren Daishonin, Niko Shonin. Alguma dúvida? Ou todas as dúvidas? Eu acho que esclarecedor. O ponto que fica ali, eu acho que de maior atenção é com relação mesmo ao tesouro da lei. E eu acho que você frisou muito bem. Você foi muito mais enfática nesse ponto. Ali também Uhum. dá uma margem para questões, né? Isso. Então, quando vocês pegarem os membros que estiverem em apostila, né, dá uma olhadinha certinha e vê lá. Na página 11 está bem explicadinho mesmo, ó. Tesouro da lei, né, é o Gohonzon, objeto de devoção do Nam-myoho Renge Kyo. Esse é o tesouro da lei. De acordo com o budismo de Nichiren Daishonin. Tá ok? E mais embaixo, lá para o finalzinho, né, eles estão dizendo assim, ó, que a reunião de pessoas que protegem, transmitem e propagam corretamente os três tesouros como objetos de respeito e reverência é, num amplo sentido, o tesouro da ordem budista. Nos dias atuais, a SGI, a organização que herdou o espírito e a conduta de Nichiren Daishonin e promove o Koseirufo mundial, é o tesouro da ordem budista. Então, digamos que lá no exame caia, né, sobre os três tesouros lá, para vocês definirem. Então, lá, sobre a perspectiva do tempo sem início de Nichiren Daishonin, tesouro do Buda é o Nichiren Daishonin, tesouro da lei, o Gohonzon, tesouro da ordem budista, Niko Shonin. E atualmente, quem é que tem esse tesouro da ordem, que segue fielmente os princípios de Nichiren Daishonin? A SGI, a Soka Gakkai. A organização que herdou diretamente esse mesmo espírito e a conduta. Então, atualmente, né, o tesouro da ordem budista é a SGI. Entenderam? Perfeito. Alguma dúvida? Vamos dialogar sobre isso, colocar mais algum ponto sobre isso? Ou deu para entenderem? Marli, Fabiana, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite. Eu tô aqui cansadona e só tô escutando, tô entendendo tudo. Tá mais prático. Se tivesse exame agora, eu até conseguia acertar essas duas. Ai, que ótimo. Fico feliz, gente. Vocês não sabem como. Eu estava com muito medo de não conseguir transmitir. Não, você desmiuçou muito bem. O Rodrigo que tá certinho. Esmiuçou assim, ó. Se não entender, é porque não quer entender. Não, eu preciso fazer mais demorco para chegar no coração, então. Aí, quem não entender, pode me procurar, a gente tenta de novo. Me chama para estudar junto, por favor. Quem tiver com dificuldade. Tá bom? Ok. Bom, gente, assim, nós daqui a pouco, acho que acaba, né? Não sei. E eu fui, assim, estudando, né? Que a parte da apostila vai até aí, né? E aí eu encontrei no A Sabedoria do Sutra do Lótus, né? Um trecho que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pode ser? Né? Para a gente fechar o nosso exame de hoje, o nosso estudo de hoje. Sim. Diz assim, ó.
Um pouquinho. A humanidade está em busca de uma nova sabedoria, palavras de presidente Ikeda, tá bom? Então, diz assim, ó, o presidente Ikeda escreveu: agora é a época para nos engajarmos em intensos diálogos sobre o papel e a função da religião no próximo século. Com o colapso do comunismo e uma grande carência de filosofia nessa época, a humanidade está agora direcionando seu olhar para além do presente em busca de uma poderosa e nova filosofia. As pessoas estão procurando por algo que elimine o vazio espiritual que sentem, algo que as faça despertar de uma vida destruída e enfadonha e as preencha novamente de esperança e vigor. Há um crescente reconhecimento de que as pessoas devem ser a prioridade e que o crescimento humano é mais importante do que o crescimento econômico. Comecemos a compreender que em nossas sociedades modernas, orientadas para a informação com sua explosão de conhecimento, há uma urgente necessidade de uma explosão equivalente de sabedoria para adequar o uso desse conhecimento. Algo está errado. Está faltando algo. Somente o desenvolvimento científico não pode trazer a felicidade. Nem o socialismo, nem o capitalismo podem nos salvar. Não importa quantas conferências façamos, ou quanto salientemos a ética e a moralidade, ou quanto falemos sobre a psicologia humana e a filosofia, está faltando algo essencial. Esta, creio eu, é uma clara descrição do atual estado de espírito da humanidade. Essa nova sabedoria, a qual o presidente Ikeda se refere, é justamente o profundo ensino do Sutra do Lótus em que se baseia o budismo Nichiren. Os vários conflitos existentes hoje no mundo são um reflexo de uma sociedade em que muitos valores humanos foram perdidos. O budismo de Nichiren Daishonin vem justamente resgatar isso do coração das pessoas, por meio de uma reforma interior denominada Revolução Humana. Espera um pouquinho. Este presente diálogo tem justamente essa responsabilidade. Com os ensinamentos do Sutra do Lótus, o presidente Ikeda e seus convidados dialogam sobre a profundidade do budismo Nichiren, trazendo-o para uma aplicação prática na vida diária e fazendo com que as pessoas reflitam sobre sua vida e sua importância no mundo, como também sobre a vida de todos os seres que a cercam. Então, aqui foi assim o início, né, desse livro, o trechinho de apresentação do livro, e eu achei bastante importante, porque quando a gente fala sobre esse humanismo, né, essa linhagem humanística do budismo, nós nos conscientizarmos, nós temos essa consciência. Por isso, por mais que a gente ache, né, Rodrigo, como você falou, as pessoas parecem que não querem, não aceitam, a gente não entende o que está faltando nas pessoas para entenderem isso. Mas nossa missão é essa, né? Por mais árdua que possa ser, e olha que nós nem estamos na época tão árdua assim. Quem passou assim, todas as dificuldades em prol dessa nossa filosofia, desse nosso budismo, foram os nossos três presidentes, né? Os nossos mestres, né? Nichiren, o Buda Sakyamuni, Nichiren, Sensei, né? Tudo que passou para deixar a organização do jeito que nós estamos seguindo hoje, né? A gente acha dificuldade. Como era, então, naquela época deles? Né? Na época... E 74, que Sensei nem pôde chegar aqui no Brasil. Né? Hoje nós conseguimos praticar, falar, as pessoas não querem aceitar, mas nós conseguimos falar. Então, o que nós não podemos é perder essa esperança. Né? Eu costumo falar para as pessoas assim, está difícil, muito difícil, mas eu acredito no ser humano. O ser humano tem que acreditar que ele tem esse potencial, né? Enquanto nós trilharmos por esse caminho que os nossos mestres nos colocaram, nós tivemos essa grande dádiva, né? De conhecer esse budismo, de estarmos praticando e mudando a nossa vida. Então, nossa missão é essa, propagar, né? Ensinar. E hoje não deu, a pessoa não veio, amanhã vai de novo e vamos de novo, não importa quanto tempo nós possamos, né? O que a gente não pode é ficar calado e deixar a peteca cair, deixar o tempo passar sem fazer nada,
né? Então, assim, diz que o importante é nós estarmos ali, sempre lutando e falando, por mais que não nos ouçam. O que não podem é nós deixar a situação nos calar, né? Nós temos que bradar mesmo e dizer com todas as letras e com todo o orgulho que nós somos praticantes desse budismo que eleva, né, a nossa condição essencial de vida, o nosso estado melhor de vida, né, como a condição do ser humano, valorizar o outro ser humano, ter essa empatia, esse amor pelo independente de quem seja. Então, a gente começa a participar assim, então é lento, é passo de formiguinha, é passo de formiguinha, mas a passo de formiguinha, olha onde já chegou a nossa Gakkai, né? Olha a determinação de uma só pessoa que foi o nosso mestre, né? Que herdou esse brado, né, de José Toda e conseguiu, foi a partir dele. Se a gente for ver do tempo que existe o budismo e a partir de Sensei que ele foi difundido para todos esses países, para 192, então quer dizer, olha só, quanto tempo demorou, né? E Sensei foi e fez e nós temos que dar continuidade, não podemos assim esmorecer um único minuto. Mais alguém quer falar alguma coisa? Porque as minhas palavras eu encerro aqui, agradecendo sinceramente a oportunidade, né? Não sei se foi a contento, espero que tenha atingido o entendimento de vocês. Repito, se ficar alguma dúvida, quiser chamar para estudar junto, pode me chamar, que eu vou estar aqui à disposição dos senhores. Agradeço imensamente o convite, né? E o carinho e a atenção que a comunidade Etelvina me deu. Muito obrigada, Rodrigo e Suelen. Só agradecendo de coração o aceite do seu convite, ô, dona Rita, sabe? A convicção com que a senhora transmite aí, né, o legado dos mestres, né? É algo que nos emociona, né? Nos emociona muito. E parafraseando aqui as suas últimas palavras, né? Tem a música do Rapa, né? Que fala ele fala, não vou saber cantar exatamente, mas ele fala que paz sem voz, né? Não é paz, é medo. Isso. Então a gente tem que falar mesmo, né? A gente, Uhum. acho que de forma alguma nós não podemos nos calar, né? E assim, o exame de budismo é isso. O exame de budismo nos faz refletir, né? Nos faz ir além daquilo que a gente vê normalmente, né? Independente do nível, né? A provocação que a dona Rita colocou, ela deu uma volta em mim que explodiu aqui minha cabeça, que eu fiquei num nó, que eu falei, nossa, meu, é isso, né? Então é algo que realmente nos traz ao ponto primordial, né? Se a gente for acompanhar aí a história da humanidade, né? Tivemos lá o período do Renascimento, né? E o que a gente assiste hoje é um budismo renovado, né? É um Uhum. budismo renovado, mas com os mesmos ideais, né? De repente as ideias hoje são diferentes, mas os ideais são aqueles lá de Shakyamuni, né? Isso dá casca, né? Isso nos dá casca, nos dá background, nos dá força, nos dá resistência. E é isso. Acho que o objetivo do exame de budismo é isso: nos colocarmos à prova, não no sentido de um teste meramente, né? Mas no sentido da gente tentar se encontrar, né? Nessa linha de tempo milenar, aonde estou eu, né? Aonde que eu estou? Aonde que eu me enquadro, né? Nesse grande tabuleiro chamado mundo, né? Em que casa que eu me coloco hoje? Então, eu acho que o exame de budismo é uma oportunidade da gente exercitar justamente essas questões, né? A gente parar, pensar, refletir, se surpreender, né?
Portanto, eu acho que ninguém deve ficar de fora. A gente, em nossas localidades, devemos incentivar cada vez mais, né, esse final, essas palavras finais, né? Elas vão de encontro com a matéria que está disponível na extranet, que foi traduzida lá e disponibilizada pela Suelen, né? Onde o sensei pôde encontrar com jovens da África, e vai muito de encontro. É maravilhoso. E, e as coisas fazem muito sentido. Né? Não me parece ser algo simplesmente dito da boca para fora. A gente consegue enxergar a lógica, a gente consegue se colocar no contexto, né? E diante a isso a gente consegue fazer um paralelo com o nosso dia a dia, com as nossas dificuldades, aonde estamos errando, né? Eu digo, aonde eu estou errando, eu sou um errante compulsivo, né? Então, cada, cada momento que a gente tem para realizar o estudo é um momento de revitalizarmos as nossas ideias, né? Hoje a gente liga a TV, a gente vê a internet, quando não é tragédia, são coisas que são levianas, né? São coisas que não vão fazer diferença, né? E aqui nesse estudo a gente tem a oportunidade de se colocar no meio, né? Nesse maravilhoso budismo, né? Nesse maravilhoso caminho do meio, né? Eu gostaria de agradecer a todos, Dona Rita, mais uma vez, de coração. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. O Mário também com as suas intervenções. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço. Na verdade, hoje para mim foi uma aula inesquecível, né? Eu irei guardá-la, né, como grande oportunidade de aprendizado, né? Obrigado, Rita, né, pela essa oportunidade de poder compartilhar isso com a gente, tá? Obrigado de verdade. Imagina, eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo, viu? A gente acaba estudando um pouco junto também, né? Foi muito bom. Obrigada mesmo, viu? A gente volta lá de novo, né? A gente volta na matéria de novo, né? Isso, verdade. Volta pro oeste, né? Isso, a gente volta lá, é muito bom. Espero que a Fabi aí, que vai prestar o segundo grau, espero que ela tenha aproveitado aí, né? A Marli, a gente está se preparando para sábado que a gente vai tentar o superior, né, Marli? Olha, nem fala, viu? Eu tô aqui pensando, porque é muito bom estudar, mas olha, quando chega na prova, a gente não sabe como a gente fica. Só dá moco mesmo na causa. Não assim, não se esqueça, o verdadeiro certificado são as suas comprovações, né? Isso é mais importante. Com certeza. Mas a gente vai estudando. Vamos lá. Uma vez eu ouvi num estudo, né? Um grande veterano fazendo uma explanação, e aí ele falou que o mais importante do estudo do budismo, né, é o que a gente consegue comprovar, né? São o que a gente consegue comprovar na vida, né? Então, quando a gente está nessa órbita, né, e a gente consegue concretizar, né, nossos objetivos através da nossa prática, né, diária, né, a gente consegue vencer também no estudo, né? Porque um engloba o outro, né? Não tem como a gente não entender o budismo, né? Se a gente, né? Eu não entendo o budismo, é difícil, mas eu pratico o budismo, né, diariamente. Né? Então fica mais fácil de entender o budismo, né? É colocado na vida, né? Sem dúvida. Todo dia a gente pratica um pouquinho, né? Porque quando a gente dialoga com outras pessoas, não tem como não falar do budismo. Fica até difícil. Se você não falar sobre a sua religião, você não está praticando ela. Porque automaticamente faz Gongyo de manhã, faz o Gongyo de tarde, lê alguma
algum tópico de orientação. E quando vai dialogar com alguém, se não tiver palavra sobre, então, que prática que é essa? Então, Mas é isso. não é? Eu Não, penso mas assim, eu não gosto de falar no público, né? Eu gosto de falar para pessoa a pessoa. Ficar... Muitas vezes, e você sabe que muitas vezes a gente fala, é uma coisa tão automática, que a gente passa os ensinamentos do budismo para as pessoas, sem às vezes a gente precisar falar do budismo, entendeu? Você não fala assim, porque eu sou. Não, você não fala da religião em si. Nem fala que é budismo. Você não fala da religião, você fala do ensinamento. Aí a pessoa fala assim, mas de onde você tirou isso? Você tem essa visão da onde? Onde que você ouviu isso? Como que é isso? Assim, não, é porque eu pratico. Aí você entra no assunto, né? É porque você expõe. É tão incutido na nossa vida que a gente fala de determinadas situações, fala assim, não, mas porque eu aprendi assim, assim. E a pessoa começa a ver que você tem uma visão diferente de mundo, uma visão diferente do ser humano, né? Você tem uma outra forma de pensar. E aí você está colocando esse budismo na sua vida, na sua prática diária, né? Quando você vê, você já falou, você já expôs, já ensinou, né? E não era... E às vezes nem era essa a intenção, você estava simplesmente participando de um diálogo normal. Aí você coloca alguma coisa, né, do que a gente aprendeu, do que a gente está estudando, você traz naquele assunto ali. Ali você já demonstrou, né, a educação soca para as pessoas. É muito bacana isso, é muito bom. Não, então é isso, pessoal. Chegamos aí ao fim de mais essa aula. Muito obrigado. Na próxima aula teremos o Mário ali, né? Desde já fica o convite aqui para dona Rita também. A sala vai estar disponível, né? Aqui. Já vou deixar claro aí, desculpa te cortar, viu, Rodrigo? Não tenho nem a mesma noção que a Rita, viu? Então vai ser um pouquinho. Não tem a sua forma de fazer. Eu te conheço, Mário. Você só está escondendo o ouro. É verdade. Tamo junto, juntão. Vou falar uma linguagem. A Rita fala muito bonito, ela é professora, sabe? Estudada. Eu vou falar um pouquinho mais da linguagem do povo, né? Não que ela não falou a linguagem do, não que ela não falou a linguagem do povo, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais, né? Mais simples. Mas é do gueto, mano. Ela foi maravilhosa, gente. A Rita foi incrível. Foi incrível, gente. Agradeço. Então é isso, gente. Foi mesmo. Deu para pegar. Vou até colocar ela como minha professora aqui para ela me dar aula. Eu também, Marli. Não é, Mário? Estou precisando de uma professora assim que fica dedicada a mim. Não, então, pessoal, mas é gostoso porque a gente fala, mas isso eu sabia, isso eu sei. Praticar todo dia. Tudo que está falando, toda que a Rita passou aí, mesmo que eu não peguei desde o começo, eu falo assim, eu sei, eu fiquei lá. Ela ficou explicando e eu falando lá. Não, esse é... Mas a gente pratica, mas não tem, né, aquela linguagem para passar assim, ó. Quando chega na hora de passar, eu falo assim, socorro, não tenho esse potencial para estar falando no público, não. Por isso que eu gosto mais de ficar nos bastidores. Tem sim, não, Marli, você está escondendo o ouro. Eu sou também, dos bastidores, não. Ô, Marli, por favor. Me chamaram na escola para falar, eu que sei como que eu fiquei. E todo mundo já sabe como que eu fico na frente. Marli, deixa eu te pedir um favor. Abre a câmera para a gente tirar uma foto. Jura que tem que abrir a câmera? Para vocês verem minha cara de cansada? Não, eu também tô só pó. Nós estamos todos. Que bacana, é isso aí. Acho que a câmera da Fabi tá ruim. Ela não vai conseguir abrir. Ô, Mário, é possível abrir a câmera aí pra gente tirar uma foto, por favor? Eu acho que o Mário deve estar em outra frente ali. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu cadê aqui? 1, 2, 3. Sem ser. Isso aí. Isso aí, pessoal. Uma boa noite aí para todo mundo. Boa noite para todos. Em breve esse estudo vai ser disponibilizado aí
no grupo lá do WhatsApp, tá bom? Um abração. Tá